Olá, eu sou Marcos Vinícius, o único integrante do grupo 19 do trabalho da disciplina de Ciência de Dados aplicada ao futebol. O meu trabalho é sobre a importância do treinador, metrificando o impacto que um treinador tem nos resultados da equipe. A principal inspiração para esse trabalho foi o fato apontado pelo livro Soccernomics de que o mercado de treinadores ainda é ineficiente. Ou seja, não houve ainda uma revolução para tratar as ineficiências decorrentes de vieses cognitivos usados na tomada de decisão. Isso se dá pois o impacto real de um treinador é, ao contrário dos jogadores, bastante indireto. Ou seja, não há métricas para desempenho que isola o impacto que o treinador tem. Portanto, o objetivo desse trabalho é criar modelos e métricas para isolar e mensurar tal impacto. Medir o quanto um time que busca explorar as ineficiências do mercado pode esperar de ganho, ou seja, estabelecer estratégias de curto, médio e longo prazo, e servir também como um trabalho inicial para o desenvolvimento de analytics mais avançadas que buscam otimizar resultados nas contratações de técnicos. Os dados que foram utilizados nesse trabalho foram os dados da Premier League, temporadas de 2017 e 2018 até a última temporada agora, no tempo de gravação desse vídeo. A Premier League foi utilizada pois o mercado de salário dos jogadores é mais eficiente e indicativo da qualidade dos jogadores em si. Utilizamos dados da súmula, relatório de partidas e folha salarial da equipe e salário semanal de cada jogador, retirados do site Football Reference. E para saber qual treinador estava no time no período da partida, os dados foram retirados da página da Wikipedia. O dataframe principal utilizado no trabalho possui essas colunas. Algumas afirmações assumidas nesse trabalho. A primeira é de que o desenvolvimento do treinador é independente da equipe que ele está. Ao estabelecer a métrica do impacto dele em resultados feitos no modelo que eu vou apresentar mais à frente, assumimos que a evolução dessa mesma com o tempo não depende da equipe que ele está. Ou seja, isso leva a uma certa imprecisão e deixa de capturar certos vieses. Também, treinadores que não possuem pelo menos uma partida como mandante e uma partida como visitante são renomeados como irrelevant. Apesar do nome, eles não são removidos da base de dados, apenas tratados como o mesmo treinador. O objetivo é agrupar as amostras raras em uma categoria para os modelos capturarem tendências de treinadores sem dados suficientes separadamente, ou seja, agrupar eles e ver o geral deles, e não tentar adivinhar cada um individualmente, sendo que eles são ocorrências raras. O primeiro modelo criado, e talvez o mais importante, é o modelo de Expected Points, que é um modelo simples. O objetivo é capturar o favorito da partida a partir de dados mais neutros possíveis. A perspectiva é sempre do time da casa. Foi utilizada uma regressão logística balanceada. Sobre a escolha desse modelo, eu expliquei na apresentação parcial. E como podem ver ali nas features, basicamente expected goals, folha salarial, salário usado na partida e percentual de salário usado comparado com o salário com a folha salarial são as features usadas, ou seja, todas features simples, mas que são capazes de capturar o favorito da partida. O modelo classifica o resultado da partida entre win, loss, draw e tira daí as probabilidades de cada categoria. E o expected points de uma partida é calculado por 3 vezes a probabilidade de vitória mais 1 vezes a probabilidade de empate. Dado o modelo de expected points, overperformance de uma partida é dado por a quantidade de pontos que ela obteve de fato naquela partida, menos a quantidade que era esperado que ela obtivesse naquela partida através do expected points. Agrupando esses valores por técnico, time e temporada, podemos ter uma visão inicial dos times que mais surpreenderam as expectativas. Esse é o gráfico de overperformance médio por partida, agrupados por time, temporada e ano. Podemos ver que o primeiro lugar ali é o Darren Moore do West Brom de 2017. Ele teve mais de 0,8 pontos por partida a mais do que o esperado. Só que o West Brom, em 2017, foi rebaixado em último lugar. Esse caso a gente vai ver daqui para frente. De resto, você pode ver que capturou alguns treinadores que foram realmente muito bem. Por exemplo, o Liverpool do Klopp de 2019, que foi campeão, ele performou consistentemente acima do esperado, com uma média excelente, ficando em segundo lugar. Aqui está um gráfico bom de analisar a temporada da equipe, que é do West Brom de 2017. Você pode ver que o Darren Moore, que estava em primeiro,
é aquele último treinador ali. Cada valor aqui é de uma janela deslizante de 5 partidas, a média de pontos que ele obteve e de expected points que ele tinha nessas partidas. Você pode ver nos dois últimos valores ali, que é do intervalo do Darren Moore, aqueles dois últimos valores pegam as partidas que ele estava no comando do time. Ele assumiu nas 6 últimas partidas do time e ele obteve resultados excelentes, mas o quanto disso a gente pode atribuir a ele e não à sorte. Para isso, temos o segundo modelo, que é tentando explicar o expected points over performance. Ou seja, dada uma partida e um conjunto de probabilidades, tentar prever o expected points over performance da equipe naquela partida. O objetivo aqui é tentar capturar todos os outros fatores não capturados pelo expected points que influenciaram no resultado da partida, dentre eles o quanto o técnico em si contribuiu. As features usadas nesse modelo são essas abaixo. Avaliando esse modelo, para o modelo que tenta prever o time da casa, tivemos os seguintes resultados. A métrica do R-squared de 0,8 indica que capturamos muito bem o quanto o time performou acima do expected points através dos fatores. E aí podemos olhar para esse modelo e ver o quanto cada feature do modelo impactou no resultado do modelo. E o que a gente quer observar aqui é a feature Home Manager e Away Manager, que indica o treinador que era do time de casa e visitante, respectivamente. Elas têm uma importância diferente de 0. E é isso que a gente está interessado. Dada essa previsão de overperformance, a importância da feature de quem era o manager para aquela partida é usado como quanto o treinador contribuiu para explicar o resultado daquela partida. Por mais que o overperformance possa ser principalmente explicado pelo overperformance passado, quem é o treinador ainda tinha um impacto. E esse impacto agora é metrificado e é chamado de Manager Coefficient. A média do valor que um treinador obteve durante um intervalo é uma boa estimativa da contribuição dele nesse intervalo. Com isso, é possível agora simular cenários, ou seja, basta passar o valor do coeficiente para as partidas desejadas. Utilizei isso para fazer um modelo que prevê a feature do expected points que mais tem correlação e a feature que mais é independente de características do time, que é prever o expected goals em partidas simuladas. Esse modelo ele é mais completo e, entre outras coisas, ele inclui o coeficiente dos treinadores. Os resultados desse modelo foram um R-squared de 0,73 e a raiz do erro quadrado médio foi isso. Aqui a feature importance desse modelo, podemos ver que a média das 5 últimas partidas do XG do time, ela é a principal feature. Um time que produz mais XG nas últimas partidas tende a produzir mais XG na partida atual. Porém, o coeficiente também contribui com essa métrica. Com isso, nós podemos chegar na primeira avaliação de estratégias de curto prazo. Por curto prazo, quero dizer um intervalo de tempo de 10 partidas. Dado uma troca de treinador no meio de uma temporada, o quanto a troca de técnico em si influenciou nos resultados em campo e quanto pode ser explicado pelo resto. Basicamente, o que fizemos é simular as 5 últimas partidas do antigo treinador como se o novo treinador tivesse no comando da equipe já. E também simular as 5 primeiras partidas do novo treinador como se o antigo treinador ainda tivesse no comando e a troca não tivesse acontecido. Feito isso, comparamos os resultados. Quantos expected points, em média, o novo treinador adicionou nas partidas? Aqui o gráfico com as 15 melhores change scores de todas as trocas de técnico que tivemos na nossa base de dados. Aqui a gente excluiu os treinadores interinos. Então, se um técnico foi demitido, o interino assumiu e depois assumiu um outro técnico, eu excluí o período do interino e fiz o cálculo da troca. Outra métrica para a troca de treinador é o Change Index, o quanto um treinador mudou na escalação da equipe quando assumiu o lugar de outro no meio da temporada, que é calculado da seguinte forma. O intervalo de 5 últimas partidas, mesma coisa do último, para todo jogador que apareceu nesse intervalo do treinador antigo e do treinador novo. Os minutos jogados dividido pelos minutos totais, ou seja, se ele jogou 30 minutos dos possíveis
nas 5 partidas, o percentual de participação é 30 sobre o total de minutos que 5 partidas dá. E aí você faz o valor absoluto da diferença do percentual do jogador quando ele estava no treinador antigo para o treinador novo. E você soma todos esses valores de todos os jogadores e você tem uma ideia do quanto a escalação do time mudou nesse período de transição de técnicos. Uma coisa importante a dizer, que foi deixada bem clara, é que não há uma correlação significativa entre change score e change index. Ou seja, trocas que são boas de fato não necessariamente exigem treinadores que mudam mais. E aí vem a parte de prever o manager coefficient. Dado o histórico de um treinador, é possível prever o coeficiente dele na próxima temporada? Aqui entra o que assumimos no início do trabalho, de que a progressão dele é independente do time que ele está. As features é um conjunto bem grande, mas ela é basicamente descrições de vetores de resultados de temporada que ele teve de expected points over performance, de número de partidas que ele teve na temporada e dos coeficientes de casa e fora e algumas outras métricas, como por exemplo a progressão quanto ele evoluiu. O que queremos prever é o coeficiente de casa, o coeficiente de mandante e o coeficiente de visitante do próximo ano. Os resultados para esse modelo de R-squared não foi muito bom. Precisaríamos de mais features ainda para prever isso com mais precisão. Podemos ver que o principal da variação do coeficiente são as features de coeficiente. As outras features, como por exemplo expected points, change index e outras coisas, não importam muito para prever o manager coefficient. E aí entramos na primeira métrica para estratégias de médio prazo, que é simular uma temporada. O que foi feito aqui é que pegamos o coeficiente previsto pelo modelo anterior, pegamos o coeficiente do ano anterior, tentamos prever o desse ano, ou do ano desejado, e utilizaremos ele como valor para prever os valores de expected goals das partidas do time naquele ano. Por que não usamos o coeficiente real do treinador naquele ano? Porque o coeficiente real do treinador daquele ano é o que tem viés do clube que ele está naquele ano. E a gente quer um valor que a gente possa, por exemplo, prever para anos futuros. Nesse caso aqui, eu simulei uma temporada que já passou, mas, por exemplo, você pode usar isso para prever temporadas futuras, passando valores médios de salário, por exemplo, salário médio esperado ou outras coisas. Com isso, a gente pode ranquear as melhores escolhas de treinadores, que são aqueles que obtiveram mais expected points para a equipe do que a equipe teve. A simulação de cada partida, a gente primeiro gera o expected goals através do modelo de expected goals que a gente fez, que passa o coeficiente do treinador, e depois calcula expected points dos dados dessa partida fictícia. E o que tiver maior diferença de expected points para o que o clube obteve naquele ano, ou o que o clube espera obter naquele ano, é o melhor caso que o clube pode ter. Ou seja, é o melhor que o clube pode esperar se contratar, se simplesmente mudar o treinador e não mudar mais nada, pode ter. Um exemplo que fizemos foi simular o Tottenham de 2022 a 2023. O melhor treinador trouxe 8 pontos a mais do que o time obteve na temporada. Ou seja, ele poderia esperar 8 pontos a mais do que o esperado no campeonato. E aqui, longo prazo, queremos saber quem vão ser os melhores técnicos no futuro. O que fizemos aqui é basicamente aplicar o modelo de prever coeficientes em sequência. O valor gerado de um ano é incorporado para as features usadas para prever o próximo ano. O problema disso aqui é que há um broadcast de incerteza através dos anos. As incertezas que eu tenho sobre o ano que eu previ vão ser tomadas como verdade no modelo seguinte, e isso vai causar um fator multiplicativo nas incertezas. Porém, dito isso, está aqui a previsão de coeficiente médio de 2026. Coeficiente médio seria coeficiente como mandante mais coeficiente como visitante dividido por 2. Segundo esse modelo, Ed Howe vai ser o treinador que tem maior coeficiente médio e o Arteta seria o segundo, Mourinho o terceiro, Antônio Conte o quarto e Guardiola e Klopp estão ali também
juntos. Guardiola e Klopp são casos difíceis de julgar porque eles ficaram esse intervalo todo no mesmo time. Para o futuro, trabalhos interessantes a serem feitos seria, por exemplo, avaliar e adaptar esses modelos para diferentes ligas e países. Por exemplo, ver no Brasil quem são os melhores treinadores ou tentar prever casos das equipes brasileiras, como que elas poderiam otimizar suas decisões. Outra coisa a ser feita, que é bastante importante, é adicionar intervalos de confiança para metrificar as incertezas, para metrificar risco e recompensa. Isso traria uma informação mais garantida para os times. E adicionar também métricas para estilo tático, filosofia e outras características individuais do treinador para clusterizar e direcionar melhor cada treinador para cada equipe. Poderia, por exemplo, gerar um coeficiente de um treinador numa equipe, para cada equipe diferente, tendo em mente esses estilos. Isso permite dizer, por exemplo, qual o melhor caso daquele treinador para aquela equipe, tendo em mente o estilo das equipes e do treinador. E é isso, as referências que tiveram foram aí. Eu não utilizei nenhum paper em si, todos os modelos fui eu que fiz. E é isso. É, Acho que esse trabalho serve muito bem como um ponto inicial de pesquisa sobre desempenho de técnicos. E obrigado por assistir. E até a próxima, talvez.